Bom dia, Dom Silmar César Miller. Muito bom dia, doutor. O senhor vai bem? Eu vou bem. Você sabe que eu sou comendador, né? Eu tenho uma comendador Otávio Sesc Júnior. Por cuidar do meio ambiente, defender o meio ambiente e tal, eu recebi uma comenda. Então tá bom. Eu tenho muita encomenda. Encomenda eu também tenho. Eu já aproveito aí para falar para o nosso amigo Maicon, aí, o paranaense, aí, que está dando eco de novo. Eita! Você sabe que tem duas coisas que acontecem aqui que eu acho que são de propósito. Esse eco aí que o Michael deixa para você de vez em quando deve ser para ver se você está atento às coisas. E o Tuiuiu do Pantanal ali, todo dia quando eu começo o programa, parece que tem festa de aniversário ali. Ele começa a gritar, começa a pular, acende velhinha do bolo, corta a fatia do bolo, é uma festa. Eu acho que é para ver se a gente está acordado. Mas nós estamos, né, Silmar? Sempre alerta. Agora ele cortou a caixa lá embaixo. Deixa a caixa, Michael, por favor. Deixa ele baixo, pomba. Sempre fala. Mas ele falou ontem com a caixa e não tinha eco. Só acontece com ele. Eu só estou ouvindo você aqui e ouvindo mal. Tá ruim. O que acontece? Agora travou. Voltou, Silmar. Vamos lá, Michael. Deixa o Silmar baixinho aqui na caixa, por favor. Senão não dá para conversar. E depois também não dá para fazer. Por que dá? Bom, vamos lá. Ô, Silmar, como é que estão as commodities agrícolas hoje? Tá bem, o mercado financeiro hoje com o dólar operando com leve queda, 0,1%, agora R$ 4,90 é a cotação da moeda americana. O mercado de ações está uma reagida aqui, subindo um pouquinho, 0,4%. Petróleo lá fora, mercado bastante volátil, ontem subiu bastante, hoje está oscilando um pouquinho, agora há pouco caindo 0,1%, $89,90 o barril do tipo Brent. Está aí beirando os 90 ainda, e é para ficar de olho, porque isso pode acabar levando a Petrobras a ter que reajustar preços de combustíveis mais uma vez. Mercado de commodities agrícolas. Mercado de grãos reagindo fortemente aqui com altas por conta de um relatório divulgado ontem à tarde, no final do dia, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando que as lavouras americanas não estão nada boas depois de um período crítico aqui de pouca chuva e temperaturas muito elevadas em partes do meio oeste americano. Portanto, isso está fazendo com que os preços reajam hoje com altas fortes até. Soja subindo 1,4% na Bolsa de Chicago, milho 0,4% e trigo também subindo 1,4%. O fato é que o rating, chamado as condições percentuais de lavouras americanas, tanto de soja quanto de milho, em condições boas, é pouco mais de 50%, pouco mais da metade. Tem regiões aqui com 14%, 15%, até 17% em condições muito ruins. Então, isso pode significar a necessidade de um corte na produtividade das lavouras, ou seja, consequentemente, uma produção menor do que vinha sendo esperado. Uma boa notícia para o Brasil, aí, que tem muito produto para ser exportado ainda e está precisando de preço. E os preços estão reagindo em função de uma safra potencialmente menor dos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente no mercado de grãos. Na Bolsa de Nova York sobe o suco de laranja, 2,3%, cacau também, 0,6%, são dois mercados que estão muito aquecidos por conta de menor produção global. Na contramão cai um pouquinho o algodão, 0,4%, café também, café arábica menos 0,6%, açúcar também com a queda, uma pequena correção hoje depois de altas no dia de ontem, está caindo 0,9%. Boi gordo no mercado futuro da B3, depois de 2 dias de fortes altas, agora está dando uma recuada. O preço está caindo aqui 1,2% no mercado futuro aqui de São Paulo. Cotações do boi gordo, portanto, contrato de setembro. É isso aí, Tavinho, por enquanto. O Silmar, realmente o mercado do boi gordo aí, o mercado da bovinocultura despencou de uma forma preocupante, né? Quais são as explicações para isso? A gente já comentou isso aqui, são várias, né? Começa lá no início do ano com aquela suspensão durante um mês inteiro das importações por parte da China. Depois que surgiu aquele caso atípico de vaca louca lá no Pará, que de louca não tinha nada, era um caso realmente de uma doença que não tem nada a ver com uma vaca louca tradicional, digamos assim.
Mas isso foi justificativa para a China dar uma segurada nas importações e conseguiu, com isso, derrubar os preços do mercado internacional. Tem outros fatores aqui que explicam também essa queda. A guerra da Ucrânia no ano passado fez com que as cotações se elevassem e agora isso já está sendo amortecido. Então, o fato é que houve uma queda muito forte dos preços da carne bovina no mercado internacional. E esse foi o fator principal que derrubou os preços do boi aqui no mercado interno. As indústrias se retraíram nas suas vendas externas, estão faturando menos, os frigoríficos, né? Consequentemente, aqui com a necessidade menor de compra de gado pronto para abate. Isso acabou enfraquecendo o mercado ao longo dos últimos meses. E só agora, pico de entre-safra, que efetivamente começa a aparecer algum sinal, uma luz no fim do túnel aqui, que pode melhorar um pouquinho os preços do boi gordo. É o que o mercado futuro vem sinalizando. Tem boas altas nos últimos dias, sinalizando lá para fim de setembro e outubro, uma reação também no mercado físico. Ou seja, o mercado futuro antecipa tendências para o mercado físico. Então, isso é possível que agora ocorra realmente uma parada, porque os preços caíram demais. E aí, a indústria agora está começando a buscar boi no pasto com um pouco mais de presteza, um pouco mais de velocidade, para repor as suas necessidades de matéria-prima e, consequentemente, continuar atendendo o mercado internacional. Os volumes de exportação até que não têm caído muito, o pouco. O que caiu bastante foi o preço. E esse foi o principal fator, o preço da carne bovina, que derrubou também os preços do mercado interno do boi gordo aqui para o nosso pecuarista também. Existem alguns preços aí de arroba de boi aí que são verdadeiras ofensas, né, para o pecuarista, né, porque não pagam nada, né? Infelizmente. Depois que chegou a mais de R$300 lá no início do ano, está em casos aqui no norte do Mato Grosso, por exemplo, 170, 175, ou seja, quase a metade. Então aí realmente não paga a conta. 170, 175. Essa era a informação que eu tinha também. Alguns preços aí circulando no mercado. Isso aí não paga a conta, não fecha a conta de jeito nenhum. E essa previsão nova aí da Conab, já era previsto, né? Um novo recorde aí na nossa safra de grãos. Basicamente é o fechamento da safra, né? A 12º levantamento da Conab, basicamente passando a régua final aqui na safra de verão, que está praticamente liquidada, né? O que tinha de restante ainda é o final da colheita do milho e de algodão. E agora sim, tem ainda um ponto de interrogação pela frente, que é o último, que é a safra de trigo, né? Que a colheita do trigo é a última que ocorre no ano, vai terminar só lá para o início de dezembro, né? No caso do Rio Grande do Sul. Mas o que houve aqui de alteração positiva, que chama a atenção, é o algodão. Algodão confirmando aqui uma safra recorde, 3 milhões e 150 mil toneladas de algodão em pluma, bem 600 mil toneladas a mais que no ano passado, e acima da expectativa que se tinha até um mês atrás, que era 3 milhões redondos. Então, esse é o grande destaque aqui dessa nova estimativa. O resto são ajustes aqui. Arroz ficou praticamente estável, aqui em 10 milhões de toneladas, feijão também em torno de 3 milhões de toneladas, feijão ainda tem o restinho da terceira safra sendo colhido. O milho é a principal alteração positiva aqui, 131,9 milhões de toneladas, isso é 1 milhão e 900 a mais do que era previsto um mês atrás. E são 18,7 milhões a mais do que na safra do ano passado. Então, uma safra recorde de milho aqui que está se confirmando, não tem mais muito o que mexer. Tem uma terceira safrinha lá no Nordeste, ainda está praticamente consolidada também. Soja também não houve mais alterações, fechando aqui a 154,6 milhões de toneladas, um novo recorde de produção, são 29 milhões a mais do que a parcialmente frustrada safra do ano passado, está consolidada também. Sorgo aqui, uma produção excelente, possível recorde esse ano, uma produção que era marginal até pouco tempo atrás, vinha aparecendo mais agora ultimamente, a produção de sorgo que entra na esteira aqui do milho de segunda safra. Quando atrasa muito o plantio de milho de segunda safra, o pessoal prefere plantar sorgo, que é mais resistente à falta de chuvas, por exemplo, então entra no vácuo aqui do milho segunda safra. Bom, o ponto de interrogação que permanece é o trigo ainda. O Conab está prevendo aqui 10 milhões e 800 mil toneladas, que seria um novo recorde, acima do previsto até um mês atrás, só que agora surgiu um grande ponto de interrogação, que é o Rio Grande do Sul, com esse excesso de chuvas que anda acontecendo por lá, né, Tavinho? É um desastre lá, ou seja, isso está afetando não só vidas humanas, ceifando vidas, já se fala em 27, 28 pessoas mortas por conta desse ciclone extratropical, que já é o terceiro em sequência, em menos de 2 meses, no Rio Grande do Sul, e isso está afetando a agricultura também. Um pouco do milho da safra nova,
pouco dependendo da região, em alguns lugares até de forma bastante grave. E o milho também, que já está numa fase mais adiantada, já em véspera de colheita, só que esse excesso de chuva, junto com ventos fortíssimos, isso acaba provocando o chamado acamamento do pé do trigo, né? Ele deita com o solo molhado, não consegue mais levantar mesmo com a volta do sol. E aí isso significa perda forte em produtividade, impede até a própria colheita, né? Fica muito rente ao chão o pé de trigo, e isso impede a própria colheita. Então, esse é o grande ponto de interrogação de última hora que está surgindo aqui, de uma safra que vinha prometendo aqui uma excelente produção, tá vendo? E comentamos ontem também, se lembrou bem, os problemas de doenças, né? Fungos, né? Sim. Por conta da umidade e desse deitar aí do pé de trigo com a espiga encostando no chão. Depois não consegue levar mais. E para quem não entende também de como é feita a colheita, as máquinas são reguladas para cortar o trigo com a haste em pé numa determinada altura. Se ela estiver deitado, vira uma maçaroca, porque a máquina não é regulada para isso. Aí moe tudo, estraga tudo. Infelizmente. E olha, tem previsão de chuva dos mais de 200 milímetros aí para o Rio Grande do Sul agora, hein, no feriado de amanhã, de 7 de setembro. E mais chuva para essa sexta-feira, quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai saber na previsão do tempo. Eu dei uma espinafrada hoje aqui, logo no começo aqui, na questão dos semáforos na cidade de São Paulo. Alguém pode pensar, mas na fazenda não tem semáforo para orientar o trator. Claro que não tem. Mas a gente, para dar as notícias do agro aqui, tem que circular pela cidade no trânsito para vir até aqui, né? E eu falo isso para que sirva de exemplo, não só para a cidade de São Paulo, mas para outros lugares. O descaso com que são tratados os semáforos na cidade de São Paulo. Tem 3 semáforos seguidos quebrados ali, piscando na Avenida Jabaquara. Eu sei porque eu levo minha neta na escola de manhã cedo. 3, em 3 cruzamentos importantes. Desde segunda-feira, ninguém mexe. Ninguém está ali e não tem um CT ali para orientar o tráfego. Na padaria da esquina, você vê ele tomando café. Mas acho que não chegou o horário dele trabalhar ainda, então ele não tem nenhum ali. E ninguém conserta o semáforo, né? Então, eu acho isso um descaso do poder público, né? Que sirva de exemplo para todo mundo. Porque os carros sofrem, você tem batidas, porque algumas pessoas não respeitam o cruzamento. E o pedestre também, que fica querendo atravessar e não sabe se vai e se fica. Corre risco de vida, de atropelamento. Então, por que a energia elétrica... você, quando tem problema, você chama a companhia de energia elétrica, quase que imediatamente ela vem resolver o seu problema. Acho que é porque a gente paga a conta direto para a companhia de energia elétrica, né? Como o semáforo, a gente paga impostos para os governos, aí esse dinheiro vai indiretamente. Então, como já está no caixa, acho que vai gastar por quê? Você entendeu a minha linha de raciocínio? Por quê? Por que num negócio tão importante e tão vital? E bastou chover, né? Tem aquele ditado aqui do pessoal aqui do Band, choveu ou apagou? Não. Bastou ameaçar chover e ventar. Acho que tem má conexão nos fios e cabos elétricos, porque ventou, o semáforo já para. É impressionante. O pessoal do Band News que fala, choveu, parou. Eu digo, ventou, ventou, parou. Então, falar de uma coisinha que a gente não falou ainda, mas bate diretamente aí na área econômica, que é essa questão aí do governo e principalmente do ministro Haddad e do Ministério da Fazenda querer cortar o parcelamento das compras no cartão de crédito, dizendo que isso aí é a culpa do endividamento do brasileiro. Olha, existe um movimento grande de associações comerciais em todo o Brasil, entidades aí de bares e restaurantes, entidades de hotéis, etc. e tal, todos para que isso não seja implantado. Porque isso vai travar completamente um dinheiro de giro que tem na economia e vai tirar a possibilidade das pessoas de parcelar. Você precisa gastar R$3.000, você só pode pagar 500 por mês, por que você não pode parcelar em 6 vezes? Ah, não, aí você só pode pagar os 3.000 à vista? É complicado isso, hein? Isso mexe com todo o giro do dinheiro na economia. Na verdade, parece essa iniciativa, pelo menos essa conversa surgiu no Banco Central, o próprio presidente do Banco Central, não sei se foi do ministro da Fazenda. E há necessidade realmente de haver alguma mudança aqui, porque realmente o nível de endividamento é muito grande no Brasil e em boa parte disso se deve a essa facilidade aqui de
pagar, por exemplo, e rolar a dívida do cartão, que tem um juro estratosférico, né? Então, o primeiro passo é ter como é que se baixa a taxa de juros. Aí tem várias ideias sendo circulando por aí, uma delas é essa que você mencionou. E aí surgem diferentes pontos aqui, inclusive do próprio Ministério da Fazenda. Não é muito fácil, eu sei que o comércio está reclamando muito quanto à possibilidade de isso significar uma queda nas vendas, né? Dificultando o crédito do consumidor brasileiro, que usa muito isso para fazer as suas compras, especialmente vestuário, esse tipo de coisa, em shopping centers, por exemplo. Então, realmente é uma questão bastante delicada, não se tem um consenso sobre isso ainda, mas as ideias que têm surgido até agora realmente são bastante divergentes entre elas, e uma delas que você citou aqui realmente complica bastante a vida do consumidor, né, Tânia? O comerciante também, né? Que vai ficar com mercadoria empatada lá. É uma faca de dois legumes, como a gente diz, ao invés de falar de dois gumes, que corta de dois lados, é uma faca de dois legumes. É um problema. Realmente foi bem lembrado, essa ideia surgiu dentro do Banco Central, mas pegaram carona rapidinho, né? Muita gente pegou Sim. carona nessa ideia e tem várias... É preciso pensar com calma antes de tomar alguma medida. Como você disse, é preciso tomar alguma medida para conter os gastos. Mas os juros do cartão de crédito são exorbitantes. Por que custa tão caro o juro do cartão de crédito, né? Por quê? Você deve justamente esse tipo de medida é tentar baixar juros do cartão de crédito. Exatamente. Né? E o juro sobe do cartão de crédito por conta da própria inadimplência. Então, é aquele negócio, é um efeito de cadeia, né? Uma coisa puxa a outra. O endividamento, a inadimplência é muito grande, então sobe o juro para evitar o uso, né, do cartão de crédito. E aí o efeito acaba sendo nulo, né? Porque o consumidor precisa usar esse negócio, precisa de algum tipo de crédito, a renda está curta, o salário tão baixo, e aí ele usa o cartão como uma espécie de modo de vida, vai rolando, pagando um juro que é impagável, né? Aí, uma vez por ano, tem que criar esses programas aqui de tipo desenrola aqui para o sujeito conseguir pagar uma parte dessa dívida e voltar a limpar a ficha dele no comércio, né? Mas as próprias operadoras de cartões de crédito, elas têm os seus métodos restritivos, porque se você começa a não pagar a fatura e está sempre no limite, existe o tal do parcelamento automático, e aí você perde todo o crédito, a não ser que você comece a pagar as parcelas que você está devendo. Então, eu acho que o sistema funciona... Ele tem uma regra ou algumas regras. Agora, o juro exorbitante é que é o grande problema. Esse é o problema. E aí, mais uma vez, tem gente que usa o cartão, o dinheiro de plástico, de forma ajuizada. E aí, de novo, os inocentes vão pagar pelos culpados. Então, acho que devia punir quem abusa, não é verdade? Pensar nesse sentido. Na raiz, exatamente, o juro no Brasil é uma coisa extorsiva, né? Ou seja, não existe em outra parte do mundo juro dessa envergadura, né? E é uma coisa que, uma coisa puxa a outra, né? Então tem que se encontrar uma solução para isso, sem dúvida nenhuma. E acaba repercutindo em tudo, né? Sobe lá o diesel, porque sobe mesmo, aí represa. Depois tem que dar uma lambada forte, pega o começo da safra, vai influenciar no dinheiro que ia sobrar lá para o agricultor, para poder trocar sua máquina, fazer o reparo, etc. e tal, comprar alguma coisa. Enfim, a economia brasileira é bastante complicada. Ela é muito complicada e o brasileiro abusa disso também, porque já tem um mau hábito de dever. Eu vou dever mesmo, depois alguém dá um jeito, entendeu? Isso aí já está meio que no usos e costumes, né? Não é juro, é imposto, né? São os impostos mais altos do mundo, né? Não é só juros, né? Os brasileiros pagam os impostos mais altos do mundo. E isso tem essa reforma tributária que está em tramitação no Congresso e visa exatamente baixar isso aí. E não está muito fácil, né? Sempre tem algum penduricalho novo lá para criar novos gastos e, consequentemente, dificultar a queda das nossas taxas de juros, que são altíssimas aqui no Brasil. É preciso juntar impostos. Mas esses problemas são antigos, eles são relevantes e eles são corriqueiros, estão sempre aí, mas ninguém consegue resolver. Precisa juntar algumas ideias boas aí, vamos fazer uma juntura, né? Uma juntura das coisas para conseguir chegar a uma solução. O problema é antigo, hein? O problema é antigo. Silvar, até amanhã. Boa tarde, até amanhã também.